Olá, tudo bem? Então, hoje eu tô que tô, né? Vou falar mal também dos outros. Às vezes a gente fala mal das pessoas, não intencionalmente assim, querendo falar mal, mas sem intenção, né? E às vezes a gente acha a gente meia doida, como eu falei no vídeo anterior, né? Daquele jornalista, né? Que ele é tudo estranho, ele dá uma loucura nele, de repente ele sossega, depois ele grita, depois ele canta, depois ele rebola, depois ele faz isso, aquilo. É como eu falei, né? Cada um tem um jeito, né? E tal. E eu acho muito escandaloso, assim, sei lá, uma coisa. Eu não sei, né? Eu já preferi aqueles jornalistas mais sérios, né? Como Cid, Cid Moreira, né? Cid Moreira, com aquele vozeirão dele e tal. Eu sempre gostei, assim, de pessoas mais calmas, né? Mais calmas, não muito badaladas, né? Que eu falo. Mas eu tava pensando aqui também, tipo, eu não quis deixar o outro vídeo muito longo, né? Acabei deixando, mas deixei pra falar nesse daqui. É, eu acho, assim, você olhando para as pessoas, você pergunta para elas, né? Se ela tem uma religião. A maioria tem religião. Raramente você vê um ateu, né? E a gente pergunta, você lê a Bíblia, você tem a Bíblia e tal. Normalmente as pessoas têm Bíblia, lê a Bíblia, vai na igreja e tudo mais, né? Eu não sou de ir na igreja, nunca fui de ir para a igreja. Como eu estava falando pro Fernando ontem, né? Das coisas que meu pai me proibiu de fazer, né? É, então eu vou falar para vocês primeiro, né? Das coisas que ele me proibiu de fazer. Eu era pequena, né? E eu gostava de muitas coisas mesmo, né? E eu ficava pensando, né? Eu odiava ficar ociosa, né? Então eu sempre estava pulando, subindo em árvore, subindo em laje e tal, essas coisas assim. Nunca ficava parada, né? Ou brincando na terra, cutucando a terra lá, né? Fazendo meus bolinhos e tal, essas coisinhas assim. Coisas de criança, né? Aí, não sei o que que me deu, né? Eu tinha 9, 10 anos. Eu falei pra ele, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero ser marinheira. Ele olhou pra mim e falou, não, né? Um não bem grande. Ele falou, não, pra que você vai ser isso daí? Você vai, e se tiver uma guerra e você vai estar lá no mar e tal, isso aqui começou a falar coisas ruins pra mim, né? Aí eu pensei, falei assim, mas eu queria tanto ser marinheira, né? Quem sabe, né? Ele falou, não, né? Eu não aprovo, né? Aí eu falei, ah, tá bom, né? Aí tá. Aí depois eu vim com outra ideia, né? E eu fui até uma igreja e coloquei na minha cabeça que eu queria fazer a primeira comunhão. Eu coloquei na minha cabeça. Eu fui sozinha na igreja, toquei a campainha lá, a menina me atendeu e eu falei para ela que eu queria fazer a primeira comunhão. Aí ela pegou, me deu um papel e falou assim, então, fala para os seus pais assinarem aqui, né, um responsável que seja
um responsável por você. Eu falei, tá bom. Peguei o papel, levei pro meu pai e falei pro meu pai assinar que eu ia fazer a primeira comunhão. Porque eu sempre sonhei em fazer a primeira comunhão, né? Aí ele pegou, não. Eu falei, por que não, né? Ele falou assim, ah, isso não serve pra nada, né? Eu falei, como assim não serve pra nada, né? É porque meu pai era budista, né? Ele dizia ser budista, né? Às vezes eu ficava até meio em dúvida se ele era mesmo budista e tal. Pra mim, para mim, ele era ateu, né? Ele não acreditava em nada. Para mim, ele era ateu, né? Ele não falava de Deus, ele não falava nada dessas coisas, né? Nem falar graças a Deus, nem isso ele não falava, né? Assim, uma expressão, né? Que a gente faz. Ai, graças a Deus que consegui e tal. Nem isso, né? Bom, enfim. Todo mundo falou que ele era budista, mas eu nunca vi ele rezando, nunca, né, cheguei a ver, né? Desde pequena, sempre ali grudada com meu pai, nunca vi ele rezando pra nada, né? Aí tá, ele falou, não, tudo bem, né, ia fazer o quê? Eu não tinha mais ninguém pra poder assinar por mim, né? E eu pensei depois, eu falei assim, mas se eu fizer, depois ele achar muito ruim. Como eu era muito apegada com meu pai, então eu não gostava de desobedecer ele. Aí uma vez eu fiquei revoltada, né? Sabe quando você cansa da pobreza? Chega uma certa hora que aquilo explode, né? E aquilo explodiu na minha cabeça. Eu peguei, cheguei nele e falei assim, agora eu já sei definitivamente o que eu quero ser. Ele falou, o quê? Eu falei, eu quero ser eremita. Ele falou assim, por que eremita? Né? E ele já veio pensando, né? Olhando com uma cara estranha pra mim. Eu peguei e falei assim, porque eu quero viver no meio do mato. Lá eu não vou precisar de dinheiro, né? Porque dinheiro, tudo é dinheiro. Você, para você comprar uma roupa, precisa de dinheiro. Para você comer, você precisa de dinheiro. Para você poder ir para algum lugar, você precisa de dinheiro. Para estudar, precisa de dinheiro. Eu não aguento mais, né? Se eu pudesse, eu falei para ele, se eu pudesse viver sem dinheiro, eu viveria. Então, eu vou ser uma eremita, né? Ele falou, para de bobagem, que não sei o que, não sei o que. Tipo, eu acho que ele não gostava muito das minhas ideias. Eu vinha com cada ideia pra ele, né? Eu falava assim, porque eu nunca posso fazer nada, né? O que que eu vou ser, né? Tudo precisa de dinheiro e eu sou pobre. Eu vou fazer uma faculdade? Como eu vou fazer uma faculdade, né? Eu falei assim, tudo é duro, tudo é difícil. Então, eu não vou ser nada na minha vida. Não vou ser ninguém, né? Então, eu que seja eremita. Pois, eu vou lá viver lá no meio do mato e pronto, e acabou. Eu vou lá e como mato, como, sei lá, uma raiz. Se eu achar uma fruta, eu como uma fruta, né? Falei pra ele. E vou viver com a roupa que eu tô no meu corpo, até não der mais, né? Aí eu falei assim, eu faço roupinha de folhas. Falei pra ele, né? Ai, ai, eu falava cada uma pra ele,
né? Eu e as minhas ideias, né? Aí tá. Aí eu voltando, né, o que eu queria dizer. Muita gente fala que tem religião, muita gente fala que lê a Bíblia e tal, não sei o quê. A minha pergunta, por que essas pessoas que falam que é fiel a Deus, que acredita em Jesus, que acredita na reencarnação, que ele vai voltar, que acredita em tantas coisas assim, por que continuam fazendo coisas ruins, né? Por que continuam mentindo? Por que continuam invejosos? Por que continuam fazendo tudo que não pode fazer? Tem preguiça, né? E, e, as, e as coisas que aprenderam na Bíblia? Será que esquecem assim? Depois só lembra no dia seguinte, depois que fez? Né? Aí eu fico com essas perguntas na minha cabeça. Então, por que que existe tantas pessoas ruins mais do que boas? Porque se você colocar, juntar, realmente existe mais pessoas ruins do que boas. Porque eu vejo uma pessoa comum, normal e tal, ela mentindo, né? Eu vejo ela com inveja, eu vejo ela com preguiça, eu vejo ela com ganância, eu vejo ela invejosa, né? Isso é um defeito muito ruim, né? Uma vez uma menina, eu trabalhava num salão, o salão da Teresa, né? E ela tinha uma filha, a única filha dela. Ela já não tinha mais marido, o marido tinha falecido. E foi a época que eu fui trabalhar como manicure. A menina, ela estava estudando, ele estava na faculdade. E uma vez ela teve que fazer um trabalho, uma pesquisa. Qual seria o pior sentimento do ser humano? Aí eu expliquei, aí eu falei pra ela, quando chegou na minha vez, todo mundo falava, isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, mas ninguém disse a palavra que eu achava pior, a pior de todas. Aí ela veio pra mim e perguntou pra mim a minha opinião. Eu falei assim, é a mentira. Só a mentira? Sim, só a mentira. Por quê? Aí eu falei assim, porque a mentira, você pensa, uma pessoa mentirosa, ela é gananciosa. Porque se ela quer alguma coisa, ela vai mentir. A pessoa invejosa, ela fala, ai amiga, ela tá sendo legal? Não, ela tá sendo mentirosa, né? Eu falei assim, tipo assim, se caso, né, a pessoa pega e fala assim pra você, sou sua melhor amiga, né? Mas um dia ela te pega e te enfia uma faca pelas costas, né? Fofoca. Fofoca é o quê? Fofoca é uma história que a pessoa conta que eu acho que uns 40% é verdade, o resto é mentira. Isso para mim é fofoca, né? Então quer dizer, você tá fazendo uma fofoca que não é verdade, é mentira. Então tudo para mim é, né, basicamente a pior coisa que existe é a mentira, porque a mentira traz a traição, a mentira traz
as desavenças, né? As intrigas. A mentira traz a ganância, a mentira traz a inveja, tudo atrás dela. Vai tudo junto, né? Então, para mim, a pior coisa é a mentira. Aí eu falei para ela, expliquei e ela entendeu e ela achou interessante isso, né? Aí, bom, enfim, né? Essa é a história de hoje, né? E é isso. Hoje eu tô naquelas coisas, né? Pensando as coisas ruins que as pessoas fazem e por que que elas fazem. E fica isso na minha cabeça, né? Por que que elas fazem isso? Não sei nem o que falar, né? Eu não tenho o que falar assim, porque eu não consigo pensar, imaginar por que que elas fazem isso. Se fala que é católico, protestante, fala que é isso, fala que é aquilo, e sendo que não é, né? Quer dizer, as coisas erradas que ele faz, comete, ele não coloca a religião ali no meio, né? Ele esquece que tem uma religião ali, esquece que ele leu, esquece que ele aprendeu, esquece as bondades, né? E tal. Mas no dia seguinte, ele é um homem bom, um homem, né, religioso e tal. Quer dizer, é complicado isso, né? Para entender. Bom, enfim, por hoje é só. Se vocês quiserem me ajudar, se inscreva no meu canal, né? Nada obrigatório, né? E até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.